Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração e de auxílio espiritual. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, nos entregar a Jesus e levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, pedir que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos envolva com seu amor, com sua paz, com sua luz. Vamos pedir nesta noite por todos os nossos irmãos que se encontram doentes nos leitos hospitalares, que eles sejam amparados, envolvidos pelo amor de Jesus, que sejam fortalecidos, que recebam a cura para todas as dores do corpo físico, do corpo espiritual. E vamos também nos entregar nas mãos de Jesus, pois Ele conhece o nosso coração, sabe de todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. Entreguemos tudo nas mãos de Jesus, confiando que receberemos o amparo que necessitamos, a cura para todos os nossos males do corpo e da alma. Vamos pedir também a Maria de Nazaré, nossa mãe, que nos envolva nesta noite, e envolva principalmente todos aqueles envolvidos nas energias do suicídio, depressivos, que eles encontrem no amor de Maria a força para continuarem, que a luz de Maria os envolva e o seu amor os fortaleça, que eles percebam que não estão sozinhos, que estão amparados. E a nossa gratidão, a espiritualidade superior desta casa, que tanto nos ampara, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Vamos pedir também ao mentor do nosso irmão Bruno, que auxilie no evangelho desta noite. Que Jesus o abençoe e abençoe a todos. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare na nossa conversa de hoje. Eu creio que vai ser um tema bastante oportuno para todos nós fazermos uma reflexão, uma interiorização, um processo de autoconhecimento, porque é um tema que nos permeia a todo momento e que muitas vezes nós caímos em erro, né? Que é com relação ao uso das nossas palavras. O tema do nosso estudo é o poder das palavras. E as palavras são a principal forma de comunicação que nós temos. É através da palavra que nós ensinamos, que nós transferimos conhecimento. É através das palavras que nós passamos para os outros aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, né? É através da palavra que a gente influencia e é também, muitas vezes, influenciado. E poucas vezes a gente analisa o teor das nossas palavras e das nossas conversações. Mas que impacto as nossas palavras, as nossas conversações, elas têm na nossa vida? Do ponto de vista espiritual, podem trazer consequências boas, podem trazer consequências ruins? Por que nós estamos trazendo esse tema hoje, né? Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai bater nesses pontos e entender por que é tão importante nós analisarmos o teor das nossas conversações, analisarmos como nós estamos nos portando em comunicação com o outro. Porque muitos dos conflitos que nós vivenciamos em sociedade, eles são fruto de palavras literalmente malditas, né? A falta de equilíbrio, de entendimento, de bom senso nas nossas conversações. Para vocês terem ideia, o Chico Xavier, no livro Coragem,
ele coloca que automaticamente nós transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. No dia a dia, a gente não pensa que as nossas palavras, além das intenções que elas carregam, elas também estão impregnadas de energia. Se as nossas intenções, se a nossa vontade, o nosso pensamento ele é bom, nós transmitimos através das nossas conversações emoções positivas, energias positivas que vão de encontro ao outro. Por outro lado, se as nossas conversações elas são maliciosas, elas são negativas, são pessimistas, são ríspidas, a gente também está transmitindo para o outro essas energias, da mesma forma que a gente também está recebendo do outro. E é tão fácil da gente perceber isso, que no nosso dia a dia, né, quando a gente às vezes está cheio de preocupação, agoniado com alguma coisa, preocupado, e a gente encontra um amigo que é aquele centro de serenidade. E a gente tem alguns minutinhos de conversa, e ele, com a voz pacífica, tranquila, né, que reflete um estado de alma dele, consegue também nos acalmar. Outras vezes, quando a gente não está conversando com o espírito tão preparado assim, a gente acaba desequilibrando o outro também. Pela nossa conversação, pelo desespero que a gente impregna nas nossas palavras, pela raiva, pela revolta, pela maledicência, a gente contamina os outros. Ou a gente pode também contagiar os outros com a alegria, com a humildade, com a paciência, com o respeito, que a gente também carrega às vezes nas nossas conversações. Então nós trocamos energia, nós influenciamos e nós somos influenciados através das nossas conversas. E esse assunto, ele é tão importante que Jesus, em vários momentos no Novo Testamento, tem lá passagens sobre chamamentos que ele traz para a gente sobre esse tema, sobre como nós estamos conduzindo as nossas conversações. E às vezes, gente, não só do ponto de vista material, né, nós estamos aqui estudando esse tema à luz da doutrina espírita, através das nossas conversas e dos nossos pensamentos, consequentemente, né, porque a gente fala aquilo que a gente pensa antes. Então, o que a gente fala reflete o nosso estado íntimo, emocional e psíquico. E às vezes a gente atrai com os nossos pensamentos, às vezes não, a gente sempre atrai, né, com os nossos pensamentos, aqueles espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que são afins, que se sintonizam com aquelas mesmas vibrações. Então, se eu penso negativamente, se eu sou agressivo, se eu sou austero, se eu sou rígido com as pessoas, se eu não tenho paciência, eu atraio para perto de mim espíritos que estão naquela mesma vibração, né? E o meu desequilíbrio, ao invés de eu me equilibrar, eu acabo me desequilibrando ainda mais e desequilibrando os outros. Por outro lado, se as minhas conversações também são carregadas de sentimentos bons e de intenções boas que refletem o meu pensamento, refletem o meu estado emocional, eu vou atrair para perto de mim espíritos desencarnados e também encarnados que se sintonizam com esses mesmos pensamentos. Então, pela conversação, nós atraímos coisas boas ou coisas ruins, dependendo daquilo que a gente está emitindo, né? Então, é muito importante que nós vigiemos os nossos pensamentos e vigiemos também as nossas palavras. Às vezes, nós falamos coisas muito bonitas, mas elas não refletem o nosso estado emocional e psíquico. Não dizem respeito, de fato, àquilo que a gente está pensando ou querendo para o próximo. E aí não adianta nada. Eu posso falar um monte de coisa boa, posso desejar um bom dia, mas se os meus pensamentos e as minhas intenções elas são carregadas de coisas negativas, é isso que eu vou estar passando para o outro. E o encarnado, ele pode até não perceber, mas os desencarnados eles estão percebendo e estão se aproximando de mim, né? Então, pela conversação, eu posso levar o outro a um estado de bem-estar ou mal-estar, mas antes de tudo, eu levo a mim mesmo num estado mais, vamos dizer assim, permanente de mal-estar ou de bem-estar, dependendo do tanto que eu me policio naquilo que eu vou conversar.
e no direcionamento que eu tomo a partir do momento que eu percebo que a minha conversação ela não é saudável. E aí, então, Jesus ele vem nos advertir numa dessas várias passagens evangélicas que falam sobre o assunto, que não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai da boca do homem é que o macula. Essa frase ela foi dita num contexto em que Jesus foi procurado por alguns fariseus e escribas que criticavam a forma como os discípulos que estavam junto com Jesus, os apóstolos, eles se portavam diante da mesa. Era costume naquela época que antes de comer o pão se lavasse as mãos, e os apóstolos não lavavam antes de comer. Então eles vieram criticar, né, os discípulos, os apóstolos, perguntando por que é que eles não respeitavam os costumes dos antigos. A resposta de Jesus: não é o que entra na boca que macula o homem, não é a comida ou aquilo que a gente, né, se alimenta materialmente, mas é o que sai da boca do homem que o macula, porque reflete o nosso estado moral, emocional. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E a gente toma tanto cuidado, né, com as coisas materiais, né, com o nosso alimento, com a nossa saúde física, mas como está a nossa saúde espiritual? Será que nós estamos nos adoecendo com a maledicência, com os falsos testemunhos, com as blasfêmias, entre outros? Será que eu estou tomando cuidado, não só materialmente com o que entra pela minha boca, porque a gente tem que tomar o cuidado, né? Mas também com o que sai da nossa boca em termos de conteúdo, de conversação? Então, olha só, essa é a primeira advertência de Jesus para nos orientar na noite de hoje. E ele diz ainda: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Quantos de nós, no nosso dia a dia, ainda não caímos na questão da maledicência, julgando o comportamento daquelas pessoas que nós vemos errar? E aí Jesus adverte o quanto isso é perigoso. E que direito que nós temos? Se todos nós aqui no planeta, né, somos espíritos imperfeitos, em processo de evolução, isso quer dizer que todos nós ainda cometemos erros, né? Nós temos as nossas imperfeições. Então, que direito tenho eu de julgar o erro, de comentar e divulgar o erro do outro, se eu também erro? Mas nós nos pegamos falando mal dos outros, né? E é tão interessante esse apontamento, que no Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta se é, vamos dizer assim, um problema a gente perceber e analisar o erro dos outros. E os Espíritos respondem que se a intenção de analisar o erro dos outros é para comentar e para julgar, aí nós estamos caindo em erro também. Agora, se nós observarmos a conduta do outro, o erro do outro, e utilizarmos ele para o nosso crescimento espiritual, analisando a nossa conduta, né, analisando se nós também cometemos esse tipo de erro no nosso dia a dia, e buscando o nosso aprimoramento, sem divulgar, sem criticar, né, sem falar mal da pessoa, ou comentar sobre o erro dela, aí tudo bem. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Então a gente está batendo muito nessa questão da calúnia e da maledicência, que é talvez o principal desvio que nós damos da função mais nobre que tem a nossa linguagem, que é a educação moral e intelectual, né? E aí, aqui no caso, né, foi Emmanuel que deu essa citação, nos fala dos problemas que surgem na nossa vida e no mundo como um todo, em virtude dos nossos comportamentos de maledicência e de calúnia. O que significa isso? Às vezes, dentro da nossa casa,
uma pessoa está mais alterada e aí começa uma discussão. Eu tenho duas opções. Ou eu me acalmo e tento acalmar aquela pessoa, ou eu entro na mesma vibração e começo uma discussão retribuindo as palavras grosseiras que aquela pessoa vai me dizer. Então é uma escolha minha. Mas se eu opto por retribuir da mesma forma, com palavras agressivas, com austeridade, com rispidez, olha o conflito a proporção que esse conflito ele vai tomar. Por outro lado, se a minha atitude ela for contrária, né, e eu me silenciar, no mínimo, né, quando a gente não consegue falar alguma coisa boa, o mínimo que a gente pode fazer é silenciar. O que vai acontecer? A pessoa vai falar, e às vezes ela só precisa desabafar, e o conflito vai parar ali. E no momento em que aquela pessoa estiver mais calma, a gente consegue ter uma conversa mais amigável. E olhando para o nosso mundo, né, pensando nos grandes problemas, saindo da família, que é a célula-mãe da sociedade, até os problemas que nós vemos em maior, né, grandeza aí no nosso planeta, é em virtude ou da falta de comunicação sincera e respeitosa, ou pela comunicação hostil e desrespeitosa. Todas as guerras, né? Então, muito importante nós tomarmos o cuidado com a maledicência. E é muito importante também nós fazermos um processo de autoconhecimento, de buscarmos se nós temos esses comportamentos maledicentes na nossa vida. Porque a gente costuma, primeiro, nem pensar sobre o assunto e, segundo, arrumar desculpa quando a gente pensa. E aí eu trouxe um textozinho do jornal O Trevo, que traz alguns questionamentos que nos levam a essa tomada de consciência sobre comportamentos nossos que são muito rotineiros no nosso dia a dia. Primeira pergunta: ao surgir numa conversa comentários sobre o deslize de alguém, você se interessa em ouvir? Então surgiu uma conversa sobre o erro que alguém cometeu, como será que é o nosso comportamento? De ficar prestando atenção, de querer ouvir tudo, ou a gente deixa para lá? Ao saber de uma infidelidade de parente ou pessoa amiga, apressa-se em levar a notícia adiante? É o famoso fofoqueiro, né? E às vezes a gente leva a notícia adiante, sem pensar nas consequências que isso pode ter. Acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos. Escandaliza-se ao saber das ocorrências escabrosas envolvendo pessoas conhecidas. Sente-se atraído pelas conversas ou notícias sobre desastres e crimes passionais. Tem gente que adora ouvir coisa ruim, né? Sente prazer em ouvir desgraça. Comenta com os outros os defeitos de alguém por quem sente qualquer antipatia. Essa é uma tendência muito forte quando a gente não gosta de uma pessoa, né? Falar mal dela para os outros terem também a mesma opinião que a nossa. Sente às vezes incontrolável impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado por pessoa da sua intimidade. Às vezes as pessoas, né, confiam na gente, nos passam algum segredo e nós, desrespeitosamente, passamos aquilo adiante, né? Ou, deixei sair, mas não conta para ninguém não, né? Dá ouvidos à conversa sobre problemas causados por companheiros no âmbito do centro espírita em que colabora. Às vezes até dentro da casa espírita, da igreja católica, a gente tem comportamentos desrespeitosos com relação à nossa fala, à nossa conduta. Alguém lhe diz: não gosto de fulano, Beltrano é mal encarado e presunçoso. Tendo oportunidade, você conta à pessoa em questão o que ouviu? E quando a gente conta, olha a catástrofe que isso pode gerar, né? Os problemas de desentendimento. Usa por vezes expressões do tipo: aquele cara é um chato, veja o que o Beltrano me fez, fulano só quer o bom, né? Diminuir o outro. Então pensemos nessas questões e analisemos a nossa conduta. Né? Acredito que muitos de nós ainda, em determinados momentos do nosso dia a dia, a gente se deixa levar, né, por esse comportamento equivocado. Mas o objetivo de nós trazermos isso não é para a gente se sentir mal e desanimado, não. É justamente identificar que nós precisamos olhar para dentro de nós, identificar aquilo que não faz bem para nós e para os outros e tentar modificar isso no nosso dia a dia através da vigilância.
As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Muitas vezes nós enxergamos, como dizia Jesus, o cisco no olho do outro e não enxergamos a trave dentro do nosso olho. E o que é o cisco? Os defeitos do outro. Não os defeitos, né? A gente não tem defeito, mas as imperfeições, aquilo que o outro ainda precisa trabalhar intimamente. E a gente analisa um comportamentozinho pequeno dele e a gente coloca aquilo de forma escandalosa, né? E julga aquela pessoa. E a gente esquece de olhar para dentro de nós e identificar que talvez o errozinho que ele cometeu eu estou cometendo em grandes proporções. O vício ou o desvio de conduta que ele teve, eu tenho dentro da minha casa, junto com a minha família, e eu não percebo, e eu não me analiso, ou eu procuro desviar a minha atenção de mim mesmo para não ter que lidar, né, com esse processo de reforma interior. Então, quando nós enxergamos alguma coisa de negativo em alguém, vamos analisar se aquele ponto que está me incomodando no outro não é algo que já está me incomodando intimamente há muito tempo, mas eu prefiro transferir, eu preciso projetar no outro para eu me sentir melhor. Isso se chama projeção, psicologicamente falando, né? A gente projeta no outro aquilo que está dentro de nós e deixa de analisar o que a gente faz, a nossa conduta. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Tem coisa você pior do que ficar perto de uma pessoa nervosa e irritada? A gente fica alterado também. Por mais que não esteja brigando com a gente, aquela vibração que ele emite através da conversação e da conduta dele causa um mal-estar. Por outro lado, a pessoa que é indulgente, né, que tem esse olhar de compreensão também com o momento do outro que está falando ali, que está num processo, num momento de desequilíbrio. A pessoa que é tranquila, que busca serenar, que busca pacificar como Jesus pacificava, ela contagia o ambiente com coisas boas. Assim era com Jesus, assim era com Chico Xavier e tantas outras figuras que nos servem de exemplo. Onde elas estavam, elas semeavam coisas boas com as suas palavras e também com a energia que essas palavras eram carregadas. O tempo que se perde na crítica pode ser usado em construção. Quanto tempo que a gente perde no nosso dia a dia criticando as coisas? Ou a gente critica o frio, ou a chuva, ou o calor, a gente critica o nosso trabalho, e aí se muda o nosso trabalho depois, está incomodando do mesmo jeito e a gente continua criticando. A gente critica os nossos amigos, critica os nossos inimigos. Mas se o tempo que a gente utilizasse criticando, e a gente dedicasse para uma coisa boa, a gente ia estar construindo grandes coisas para nós mesmos e para a nossa sociedade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja os que ouvem. Então não é um processo difícil, é simplesmente a gente se policiar, prestar atenção no que a gente está falando. Se a gente não conseguir falar alguma coisa boa no momento, vamos evitar que palavras más saiam da nossa boca, vamos ficar em silêncio. Mas, se possível, benfazeja os que ouvem. Vamos falar coisas boas, coisas que enobrecem, coisas que trazem um conteúdo positivo. O que nós devemos falar, então? E aí no Evangelho nós temos essa recomendação. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. E a partir do momento que a gente entende essa vida espiritual, nós começamos a analisar mais a nossa conduta e percebemos que pequenas coisas, como as nossas conversações e as nossas palavras, elas refletem e muito no nosso estado moral, emocional, mental, né? Mas também na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E se a nossa atitude é positiva com relação a isso,
a nossa relação conosco mesmo e com o próximo também melhora. Daí, para a gente entender, né, e facilitar também esse processo, vamos dizer, de filtragem do conteúdo das nossas conversas, tem uma história muito interessante que diz que certa vez Sócrates foi procurado por um amigo, né, que queria contar uma coisa para ele que havia acontecido com um amigo do Sócrates. Ele falou: Sócrates, você não sabe o que aconteceu, o que o seu amigo fez. E aí o Sócrates, né, sábio como era, ele falou assim: espera um momento, você conhece a regra das 3 peneiras? Aí ele falou: não. Então vamos fazer o seguinte, antes de você me contar, né, o que o meu amigo fez, você vai me responder a 3 perguntas. Você tem certeza que o meu amigo fez é verdadeiro? Você tem certeza que é verdade isso que você vai me contar? Ele falou: eu não tenho certeza não, na verdade eu ouvi por outra pessoa, mas eu não tenho como confirmar. Aí Sócrates falou: então tá bom, vamos para a segunda pergunta. O que você vai me contar sobre o meu amigo é uma coisa boa? E ele mais que depressa: não, claro que não, é uma coisa ruim, eu não vou te contar uma coisa boa não. E o Sócrates fez a terceira pergunta: o que você vai me contar é útil para mim ou útil para alguém? E ele pensou e falou: não, não tem utilidade para ninguém não. E aí Sócrates disse: se o que você vai dizer não é verdade, você não tem certeza que é verdade, não é bom para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para a pessoa que você vai falar, e também não tem utilidade nenhuma para nós, para que é que vai ser dita? Então, se nós passarmos as nossas conversações pelas peneiras da verdade, da bondade, da utilidade, a gente vai ter muita confiabilidade de que o conteúdo das nossas conversações ele vai ser aprovado. Ele vai fazer bem para nós e vai fazer bem para o nosso próximo. Se não passar por essas peneiras, não vale a pena a gente falar, né? Então vamos lembrar das 3 peneiras de Sócrates: a verdade, a bondade e a utilidade, não só nas nossas conversações, mas até no nosso pensamento, que é o que precede a nossa palavra, né? Porque o pensamento ele já reflete o nosso estado de alma, o nosso estágio evolutivo. Então, se a gente começa a fazer esse filtro já enquanto está pensando ali, né? Se eu estou pensando muita coisa negativa, ainda que eu não fale, mas é um sinal de que eu preciso, né, voltar o meu pensamento para o bom aqui, para o que é bom, né? Se eu estou fantasiando muita coisa com relação a alguém, é o momento de eu começar a pensar nessa peneira da verdade aqui, né? Juntar com a bondade e utilidade. Então vamos lembrar dessas 3 palavras na nossa conversação. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Com essa frase, né, nós encerramos o nosso estudo de hoje, a nossa conversa. E o que significa esse sim, sim, não, não? É justamente a disciplina com relação à nossa conversação. Se nós temos algo de bom, de verdadeiro e de útil, falemos. Se não, silenciemos. Esse é o primeiro esforço que a gente pode fazer. Que Jesus nos ilumine, nos ampare na nossa caminhada, para que nós possamos, todos os dias, nos autoconhecermos e disciplinarmos as nossas conversações. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos agora fazer o sorteio de alguns livros e em seguida nós vamos passar para os trabalhos de passe. Vamos. Número 1. Quem tirou o número 1? Pode pegar o livro aqui, por favor. Número 19.
Número 63. Número 77. Número 87. Esse foi nosso último livro. Vamos agradecer a oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos nesta noite. Nos entregar nas mãos de Jesus. Agora que vamos nos encaminhar para as salas de paz, que cada um encontre o que aqui veio buscar. A luz para iluminar os nossos caminhos, o amparo de Jesus que nos fortalece na caminhada. Que encontremos a cura para todas as nossas dores do corpo físico, do corpo espiritual. Nos entreguemos nas mãos do nosso Pai, confiando que receberemos as melhores energias, as energias salutares de amor, de paz, de luz e de cura. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Maria interceda por nós em todos os momentos de nossa vida. Que Jesus nos ilumine e nos ampare sempre. Que assim seja.